Bom dia a todos os nossos irmãos de Santa Anésia, nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos juntos, mais esse encontro. Eu sou muito grato aos dirigentes da instituição por me presentearem, me darem de presente essa oportunidade de nos reunirmos exatamente num momento tão especial. Nós que estamos vivendo os dias em que nós relembramos a paixão do Cristo, não é isso? Nós vamos relembrar então os momentos, as lições maravilhosas em que ele nos deixava exatamente naqueles momentos em que ele se despedia dos seus discípulos. E o momento em que a humanidade, de um modo geral, está passando, estamos vivendo realmente momentos muito especiais. Então, inicio agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos de estudarmos o seu Evangelho. Agradecemos a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Lembrando que hoje, no dia 12 de abril, nós também relembramos a figura de Francisco Cândido Xavier. E é com muita alegria que nós temos a oportunidade de relembrarmos as passagens contidas no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, usando a lente da doutrina espírita. Somos muito gratos a personagens como Francisco Cândido Xavier, que nos proporcionou diversos conhecimentos que nos auxiliam no esclarecimento, para que nós sejamos capazes de extrair da mensagem de Jesus as lições mais profundas que vão nos auxiliar na emancipação de nossas almas, de nós nos libertarmos naturalmente de nós mesmos. Então, somos muito gratos pelo dia de hoje. E eu gostaria de começar o nosso estudo lembrando de dois personagens. Esses dois personagens são citados no Evangelho de Lucas. Nós sabemos que um deles se chamava Cleopas. Nós não temos certeza exatamente quem era o outro. Nós não sabemos se era uma mulher, se era outro homem. Mas nós sabemos que eles estavam fugindo de Jerusalém. Eles estavam fugindo de Jerusalém, eram cristãos. Estavam muito temerosos por tudo o que podia acontecer, pelas perseguições que se anunciavam. Haviam colocado Cristo na cruz. E naquele domingo eles já ouviam os rumores de que seu corpo não havia sido encontrado. E eles estavam em fuga, eles estavam saindo de Jerusalém a Emaús. Enquanto eles implementavam exatamente essa fuga, algo de muito estranho aconteceu. Eles cruzaram por um peregrino que os viu caminhando e conversando. Conversavam exatamente sobre o ocorrido no dia, nas horas anteriores. Eles estranham aquele peregrino não saber o que havia acontecido em Jerusalém, porque todos comentavam o ocorrido. E eles então perguntavam: és tu o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Colocaram nosso Senhor na cruz. Aquele que era todo amor, aquele que era todo bondade, aquele que era para nós a luz do mundo, o colocaram na cruz. Aquele que veio nos trazer as lições mais importantes para o nosso crescimento, aquele que nos exemplificou a bondade, a caridade, aquele que curou os corpos dos leprosos, fez voltar a luz aos olhos daqueles que se encontravam nas trevas, aquele que expulsou o demônio daqueles personagens endemoniados, aquele que disseminava por onde passava as sementes maravilhosas da sua mensagem que fariam florescer em determinado momento as sendas de nossas vidas, aquele que espalhava a ternura e a caridade por onde quer que passasse, que atendia a todos, da criança ao idoso, atendia a todos nas suas necessidades, das suas necessidades mais amplas, atendia a fome do esfaimado através dos pães físicos, mas também distribuía os pães espirituais àqueles que nutririam nossas almas. Ao mesmo tempo em que ele nos ensinava a olhar os lírios do campo e a perceber os seus perfumes e a sua beleza, também caminhava ao lado dos leprosos, curando, atendendo às necessidades, socorrendo todos os necessitados de toda a ordem. Ele caminhava então ao lado daqueles que sofriam, ele caminhava ao lado dos doentes, ele espalhava então a mensagem da esperança, a mensagem da fraternidade, e o puseram na cruz. O estranho peregrino, então, caminhando agora ao lado deles, lhes perguntava, estranhando: mas os profetas do passado não haviam dito que era necessário que isso ocorresse?
Não era necessário que colocassem o divino Messias, que isso tudo aconteceria com o divino Messias. Não avisaram, já não avisavam os profetas do passado que isso aconteceria com aquele que iria exatamente libertar o povo das algemas construídas pelo nosso ego, pela nossa vaidade. E de repente eles caminharam. Eles foram caminhando e ouvindo aquele estranho peregrino que lhes transmitia lições impressionantemente profundas, até que eles chegaram a Emaús. Emaús não era uma cidade, era um pequeno distrito, um vilarejo. Quando eles chegaram a Emaús, eles iam se despedindo do estranho peregrino que havia os acompanhado durante a jornada. Quando então, de repente, já saudosos da ausência daquele personagem tão especial, eles resolveram convidá-lo para que ceiasse com eles. Eles então adentraram a uma estalagem. Chegando lá então, eles pediram que o peregrino abençoasse os pães que eles iriam dividir entre eles para se alimentar. Quando o peregrino pegou os pães e os ergueu para abençoá-los, eles perceberam as marcas da cruz. Era Jesus. Jesus havia caminhado ao lado desses personagens durante muitas horas. Jesus havia caminhado ao lado deles, eles então assustados, eles então regozijados, eles então felizes que ficaram, se viram agora com uma necessidade de retornar a Jerusalém, porque Jesus vivia. Eles precisavam retornar e avisar aos outros, avisar a todos os outros que Jesus vivia, que havia caminhado ao lado deles, que havia aceitado ceiar com eles. E eles então retornam a Jerusalém. E quando eles encontram os discípulos, onde eles estavam escondidos, eles anunciam então que Jesus vivia, que Jesus estava vivo e havia caminhado ao lado deles. Os discípulos não se surpreendem porque Jesus também já havia aparecido para Pedro, segundo a narrativa de Lucas. E todos eles então se repletam de esperanças. Todos eles se repletam de esperança, entretanto, essa história que é contada apenas no Evangelho de Lucas, ela é um tanto estranha para todos nós. Como é que pode aqueles homens terem caminhado ao lado de Jesus? Caminharam ao lado de Jesus e não perceberam que era ele? Nós vamos encontrar na narrativa de Lucas, inclusive, Cleopas afirmando que num determinado momento aquela voz, ele reconhecia aquela voz de algum lugar, mas ele não conseguia identificá-lo. Segundo o evangelista, a distância entre Jerusalém e Emaús é de 60 estádios, o que dá algo em torno de 12 quilômetros. Se nós levarmos em consideração que uma pessoa caminhando calmamente, ela consegue caminhar os 12 quilômetros em torno de 3 horas caminhando, aquelas pessoas permaneceram 3 horas ao lado de Jesus numa caminhada, ouvindo Jesus falar, e não perceberam que era ele. Como pode? Essa história, no mínimo, uma história muito estranha. Como pode aqueles dois personagens não perceberem que era Jesus quem caminhava ao seu lado, que era Jesus o estranho peregrino? Talvez eu entenda. Talvez, fazendo uma reflexão mais profunda, eu consiga entender. É que nos momentos em que nós somos assaltados pela prova, nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos na vida, nos momentos de medo, nos momentos de tensão, naqueles momentos mais desesperadores, nós esquecemos de olhar quem está à nossa volta. É bem possível que nós nos encontremos tão desanimados que a gente não consiga erguer os olhos para ver quem caminha à nossa volta. Porque se nós tivéssemos feito isso, se aqueles dois personagens tivessem feito isso, eles veriam Jesus. Porque Jesus não se disfarçava. Jesus não estava disfarçado. Jesus estava caminhando ao lado deles. Tanto é que no momento em que ele ergue o pão para abençoá-lo, eles observam as chagas, observam Jesus. Jesus havia caminhado ao lado deles, pelo menos por 3 horas. E eles não perceberam que era Jesus, porque no momento em que nós somos assaltados pelo desânimo, é isso mesmo que acontece. Nós não observamos mais nada à nossa volta, nós não observamos quem caminha ao nosso lado. E era natural então que aquelas pessoas tivessem caminhado durante muito tempo ao lado de Jesus
e não perceberam que era ele. Mas tão logo o reconheceram, foram revigorados de tal forma que retornaram a Jerusalém para anunciar a todos que Jesus permanecia vivo, para que eles pudessem se repletar de esperança, certeza e fé, para que eles pudessem partir 2 a 2, disseminando as mensagens do Evangelho. E mais importante do que disseminar as mensagens do Evangelho era vivê-las naturalmente. E quando nós lembramos dos últimos momentos de Jesus, principalmente na narrativa do Evangelho de João, nós encontramos algo muito especial que teria ocorrido numa quinta-feira, naquela mesma quinta-feira que antecederia o desastre da cruz. Naquele momento em que nós conhecemos como a Santa Ceia, no momento em que ele, ao lado dos seus discípulos, dividia, compartilhava o pão e o vinho, naquele momento ele derramava para todos nós lições maravilhosas. Falava, inclusive, da necessidade de se despedir fisicamente, da necessidade que ele tinha do que estava para acontecer. Ele alertava os seus discípulos, nenhum deles, se prestasse atenção, seria pego de surpresa. Ele falava exatamente tudo o que estava para acontecer e a necessidade dos seus discípulos de prosseguirem sem ele. Segundo o espírito Humberto de Campos, no momento em que eles então admitiam que Jesus se ausentaria, os discípulos começaram a discutir entre eles quem é que iria mandar. Quem é que lideraria o grupo? Talvez alguns dissessem que deveria ser Pedro, exatamente por ser Pedro o mais velho. Alguns talvez dissessem que talvez o grupo devesse ser liderado por Tiago, exatamente por Tiago ser, como muitos pensavam, o mais querido. João, talvez, por ser o mais jovem. E todos eles então discutiam entre si quem é que iria liderar o grupo. Jesus, segundo Humberto de Campos, ele se levanta em silêncio, retira a sua túnica, cinge-se apenas com uma toalha, como faziam os servos mais humildes, pega de uma bacia com água, se coloca de joelhos no chão e começa a lavar os pés dos seus discípulos, para que todos pudessem relembrar naquele exemplo maravilhoso as suas lições. A sua lição quando ele nos deixava, a lição maravilhosa em que ele dizia: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o primeiro a servir. E ele nos ensinava exemplificando. Colocava-se, então, à frente dos seus discípulos, lavando-lhes os pés. Aquele que quiser ser o maior é aquele que se coloca primeiramente ao serviço. É o primeiro a servir. Deixava-nos claro, então, que as suas lições eram lições pautadas na ação. Não eram lições meramente teóricas. Ele nos convocava verdadeiramente ao serviço, a agirmos, a atuarmos. E, curiosamente, nessa mesma ceia, num determinado momento, vendo o quanto todos os seus discípulos se preocupavam, todos os seus discípulos bebiam, embora ainda muito infantis, bebiam naquela fonte maravilhosa. Num determinado momento ele teria dito algo mais ou menos assim, para nos confortar. Ele teria dito: há muitas moradas na casa do Pai. Ele dizia exatamente para que nós não temêssemos perder uma morada, para que nós não temêssemos, porque haviam muitas moradas na casa do Pai. E quando nós começamos a meditar sobre essa frase, sobre o fato de existirem muitas moradas, nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho Espírita, para tentar compreender que moradas são essas, e nós começamos a perceber então que Jesus estava se referindo de que nós nunca deveríamos temer perder algo, porque na verdade nós somos seres imortais, pertencentes ao universo. A minha família não é o meu sobrenome. A minha família é, nesse momento, toda a humanidade. Mas ela ainda há de se expandir, porque eu mesmo não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu vim para esse educandário. Eu vim de outros educandários e daqui partirei em algum momento, ampliando cada vez mais o meu conceito de família espiritual, aprendendo a amar, aprendendo a desmaterializar-me no sentido mais amplo da palavra. Quanto mais nós compreendemos a verdadeira vida, mais nós nos desapegamos das coisas pequenas que nos são oferecidas nessa vida material. E às vezes nós nos encontramos tão apegados a pequenas coisas. O que verdadeiramente me pertence? O que verdadeiramente é meu? Eu não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme, mas na verdade eu sou um ser que pertence ao cosmo, que estou viajando rumo ao infinito,
nas diversas experiências, nas alegrias e nas dores que eu mesmo vou cultivando na minha jornada, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, eu vou viajando. Somos todos seres do universo. Quando Jesus falava das moradas, que existem muitas moradas na casa do Pai, ele estava se referindo naturalmente à diversidade de moradas espirituais que existem, mas também às moradas físicas, porque nós sabemos que elas existem. Vamos falar primeiramente das moradas espirituais. Nós sabemos, conforme os espíritos nos ensinam desde Allan Kardec, o nosso pensamento, ele é uma usina construtora, e alguns espíritos, conforme pensam, conforme vibram, eles são verdadeiramente capazes de construir paisagens no mundo espiritual, assim como alguns conseguem construir paisagens terríveis, que nós costumamos chamar de umbrais, as paisagens que foram construídas com os nossos pensamentos mais materializados, mais mesquinhos, às vezes repletos de medo e ódio. Existem também espíritos que conseguem construir paisagens belíssimas. Existem, então, diversos educandários no invisível, onde os espíritos se distribuem de acordo com a sua capacidade, com a sua afinidade. Conforme eles se afinizam com determinadas energias, com determinadas construções, eles vão adentrando essas moradas para que possam prosseguir, porque a vida prossegue além do túmulo e prossegue em abundância. São muitas as moradas espirituais que existem ao redor do nosso orbe e por todo o universo. Entretanto, nós não podemos esquecer também que as moradas são físicas. É curioso, né? Porque quando nós olhamos para o céu e tentamos contar as estrelas, nós contamos alguns milhares de estrelas, só que a gente não atenta para um detalhe. Cada uma dessas estrelas que nós enxergamos, que nós não temos condições de mensurar o seu real tamanho, que estão a bilhões e bilhões de anos-luz daqui, essas estrelas, cada uma delas, ela é cercada de pequenos planetas, exatamente como nós no entorno do Sol. É muito pequeno nós pensarmos que tudo que Deus criou é apenas para nós aqui. Na verdade, quando nós olhamos para o céu à noite, nós conseguimos ver na ordem de milhares de estrelas, como eu disse. Entretanto, o homem foi desenvolvendo tecnologia para tentar mensurar quantas estrelas existem no céu. Ele foi construindo telescópios. Telescópios começaram a surgir nos anos 60, 70, 80, tiveram seu apogeu nos anos 90, principalmente com o famoso telescópio Hubble. Só que mais tarde o homem teve uma ideia genial. Nós poderíamos observar ainda mais longe se, ao invés de observarmos da Terra, se nós conseguíssemos observar do espaço. Então ele cria as sondas espaciais e começa a mandar essas sondas para que essas sondas, se distanciando da Terra, consigam olhar cada vez mais longe. E é impressionante. Hoje mensura-se que apenas aqui, na nossa galáxia, na Via Láctea, exista cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. 200 a 400 bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas com seus planetinhas orbitando ao seu redor. Que nós não sabemos se são condições semelhantes às da Terra, muito diferentes das da Terra, mas nós sabemos que são bilhões de estrelas. De 200 a 400 bilhões de estrelas. Cada uma delas com dezenas de planetas orbitando ao seu redor. Só que isso tudo é apenas na nossa galáxia. Na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, onde nós somos apenas um pontinho. O nosso Sol é apenas um pontinho, o nosso planeta, então, nem se fala de tão insignificante que é. Nós sabemos também que existem cerca de 100 a 200 bilhões de outras galáxias, cada uma delas com cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Se nós pegarmos os números, apenas os menores números, e calcularmos por baixo quantas estrelas podem existir no céu, no mínimo, nós vamos chegar a algo mais ou menos assim. Desculpa, o número está ao contrário. Perceberam? Esse é o número de estrelas, o número mínimo de estrelas que existem próximas de nós, somando a nossa galáxia com as demais vizinhas. São muitas as estrelas. Se eu começasse colocando o número 2 no cantinho da minha parede e fosse seguindo de zeros, eu ia chegar até aqui embaixo.
E seria um número muito grande, seria um número mínimo, naturalmente, calculando então com os menores valores de possibilidade. É muito pequeno nós pensarmos que tudo isso é desabitado. Nós começamos a perceber a grandiosidade de Deus. Nós começamos a perceber que esse Deus, a inteligência suprema, criou todas as leis matemáticas, todas as leis da física, esse lei que criou todas as leis que regem o cosmos, que nos criou todos, não é mais aquele Deus pequenininho, Senhor dos Exércitos, que havia transformado uma mulher numa estátua de sal, apenas porque ela olhou para trás. Não é mais aquele Deus que havia afogado os seres humanos. Não era mais aquele Deus da Torre de Babel. Não era mais aquele Deus que expulsava do paraíso. Ele começa a aparecer para nós um Deus que não é mais antropomórfico. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E nós somos seres universais, seres cósmicos. E quando nós despertamos para essa realidade, nós não podemos mais permitir que as coisas pequenas do mundo nos afetem. Não podemos mais temer a vida porque sabemos que a vida continua. Não tememos perder coisas porque as coisas não nos pertencem. A roupa que ora o visto não me pertence. Ela se deteriora, ela se degrada, ela retorna à terra, ela pode me ser furtada, não importa. Ela não me pertence, eu sou usufrutuário dela. Mas ela não me pertence, eu não sou dono de pessoas. Pessoas não me pertencem, meus filhos são espíritos imortais, que estão ora sob minha tutela, mas também não me pertencem. E nós somos convidados, quando olhamos para esse Deus cósmico universal, nós somos convidados então a ampliarmos nossos horizontes e nos libertarmos de todas essas mesquinharias que nós alimentamos, de que nós somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos de bens materiais, porque somos seres espirituais temporariamente, tendo uma pequena experiência material. Devemos despertar para essa realidade, conforme nos convidam os espíritos, conforme nos convidou Allan Kardec. Nós temos que despertar então para a realidade da verdadeira vida. A minha família, aqueles a quem eu tenho que amar, são todos os nossos irmãos. Desde os mais inferiores, aqueles a quem nós chamamos de animais, aos nossos irmãos superiores, aos nossos irmãos todos em humanidade. Somos todos uma única família, família universal. Vamos nos desprender dos conceitos do mundo e vamos aprender então a manipular a força mais importante do universo, que é a força do amor, sendo Deus amor e nós sendo invariavelmente centelhas desse amor. Todas as vezes que nós buscamos vibrar nas sintonias do amor, nós então fazemos com que todas as nossas células vibrem de uma forma diferente, nos proporcionando saúde, bem-estar, nos proporcionando iluminação. Amemo-nos uns aos outros. Jesus nos convidava então, dizendo que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, e amarem além dessas barreiras imaginárias que todos nós criamos. O amor é o caminho. E o amor, por ser um sentimento, por ser abstrato, Allan Kardec vai nos presentear com um novo conceito, o conceito da caridade, que é o amor colocado em movimento. Porque o amor por si só, como diz o jargão popular, ele não enche barriga. É necessário que ele seja transformado em ação, que ele possa ser convertido em pães de toda ordem. É a caridade. Fora da caridade não há salvação, os espíritos disseram a Allan Kardec. É o mesmo que nós entendermos que fora do amor, de sublimarmos-nos nos sentimentos mais nobres, naquilo que verdadeiramente comanda as leis universais. A nossa essência é o amor. Aprendamos a nos voltar para dentro de nós mesmos, para buscarmos esse sentimento em excelência que todos nós trazemos conosco. Vamos vibrar amor, gratidão e fraternidade. Somos gratos pela oportunidade que temos de, nesses instantes, podermos meditar nas mensagens de Jesus, sob a lente, sob a ótica da doutrina espírita. Somos gratos pela oportunidade que os nossos irmãos nos dão de podermos nos reunir em estudo nesses instantes. A gratidão é terapêutica. Sejamos gratos por todas as oportunidades, inclusive pelas dores do mundo da qual nós ainda necessitamos. Meditemos. Se Deus é amor, acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos para o nosso bem, para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Então sejamos gratos sempre. E nos momentos que formos assaltados pela dificuldade, porque seremos invariavelmente, porque a vida é assim.
E nós precisamos que seja assim. Nós lembremos de erguer os nossos olhos e olhar quem está à nossa volta, quem está acima de nós. Invariavelmente nós encontraremos a presença do Cristo. Exatamente como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Jerusalém a Emaús. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nesse final de semana tão especial, nós possamos nos repletar de gratidão, alegria, amor e fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.